A partir de agora, a gente vai falar sobre leitura e interpretação da Bíblia. Esse é o primeiro vídeo aqui no canal. O link do material está aqui na descrição desse primeiro módulo que eu chamei de Você vai ler pelo resto da sua vida. E a gente vai falar hoje mais especificamente sobre leitura mesmo. O início é bem simples, antes a gente entrar de cabeça. E na verdade não é que vai ser simples, vai ser complicado, porque aqui na apostila tem material para você ler, e eu quero que você leia antes de assistir o vídeo. Então eu vou ficar aqui esperando você baixar a apostila, ler a apostila toda, e aí voltar aqui para que eu converse com você, entendeu? Então eu vou considerar que daqui para frente você já fez isso para a gente começar a estudar os temas aqui que eu propus para vocês, né? Então, vamos lá, eu tenho alguns pontos aqui específicos aqui na apostila, mas deixa eu pegar aqui a minha cópia, calma aí um pouquinho só, assim, no módulo 1. É porque eu tenho um sumário aqui que vocês não têm. Então, eu comecei tratando a respeito de uma das perguntas que eu mais recebo, né? Qual é o melhor comentário bíblico e como entender melhor a escritura? São duas coisas que as pessoas vêm me perguntar muito. E eu acho que todo esse texto e os outros que vão vir acaba respondendo melhor esta questão. O melhor comentário bíblico é o seu, né? Aquele que você vai fazer a partir da sua leitura. A leitura correta. E esse é o problema, tem que ser a leitura correta. E como é que a gente entende melhor a Bíblia? Primeiro, nós precisamos ler. Ler e considerar a Bíblia. Olha o que aconteceu esses dias com um vídeo sobre o movimento pentecostal. Um rapaz comentou lá que eu não devo ter entendido bem o dom de línguas, porque em 1 Coríntios 14, 2 e 3, Paulo fala XXX. Ele fala lá, né? E agora tem um estudo sobre o que o Paulo fala. Vai sair lá no canal da Escola Aberta mesmo, especificamente sobre esse texto. E o irmão, mesmo citando o texto, ele está enganado no que ele está citando. Por quê? Porque nós não estamos lendo a Bíblia. Nós lemos muito menos do que precisa. A maioria das pessoas não lê a Bíblia, tá, irmãos? Eu sei disso. A maioria das pessoas não lê e não interpreta a Bíblia. Esse irmão fez uma coisa que é muito, muito comum dentro do movimento pentecostal, que é o seguinte: lê só um versículo e pronto. No máximo 2, né? Quando eu era mais novo, falava que 3 versículos formavam uma doutrina. Essa era a regra hermenêutica. 3 versículos já que apoiam uma coisa já formam uma doutrina. E ele representou muito bem isso, né? Só que ele não leu todo o texto. Então agora, quando eu for fazer o estudo sobre esses 2 versículos, eu vou ter que estimular vocês a ler todo o texto do capítulo 12 até o final do capítulo 14, para entender 2 versículos, né? E este é o problema que a gente enfrenta hoje. Como entender melhor a Bíblia? A primeira resposta, lendo, né? E é justamente uma das coisas que as pessoas menos fazem. Ler a Bíblia, né? Ler a Bíblia, simplesmente ler a Bíblia. Quando eu pego o livro de exegese, isso aconteceu quando eu fui escrever esse material. Eu vejo que as pessoas enchem páginas e páginas sobre interpretação. Tá? Eu vou falar com vocês, eu não quis usar nada praticamente do que estava nos livros, porque parece que eles tentam encher o livro, né? E é claro, tem coisa boa lá, né? Eu não estou dizendo que é ruim, só que é muito mais simples do que parece, e é muito menos complicado do que parece, só que as pessoas não estão acostumadas a ler. Então, foi isso que eu escrevi aqui. Estamos mal acostumados a comprar livros que vão resolver os nossos problemas teológicos ou reafirmar aquilo que nós já acreditamos. Mas poucos estão preocupados em saber se o conteúdo do livro de apoio se preocupa realmente com o que a Bíblia diz. E isso, na minha opinião, é um dos nossos grandes erros. Esse tipo de livro, para encher linguiça, como eu falo, ele é muito bonito, é muito interessante, mas às vezes eles complicam mais do que parece. Então, esse vai ser um dos estudos mais simples que vocês já viram sobre leitura e interpretação. Até, talvez porque eu já tenha lido e vou colocar muito aqui já de forma prática, né? Não sei, mas é muito mais simples do que parece, né? A gente só tem que exercitar. Outra marcação que eu fiz aqui, ó, nós vamos pelo menos tentar uma orientação melhor
quanto à leitura e interpretação das escrituras para que possamos influenciar outras pessoas a ler melhor. E eu acho que é isso que eu quero fazer também, né? Esse estudo, na verdade, é um estudo bem antigo no canal. Eu fiz ainda quando a câmera ficava embaixo, assim, né? E eu anotava no papel e tudo mais. Eu não tinha essa tecnologia toda que eu tenho hoje, né? E eu peguei aquele estudo que naquela época já tinha mudado a minha maneira de ler a Bíblia e refiz ele de forma expandida. Dei uma expandida nele, ficou bem interessante, né? O primeiro capítulo deste estudo trata do maior problema que pude observar até hoje em relação à leitura e exposição da Bíblia. Nós lemos muito mal e alguns de vocês não leem nada. É por isso que interpretamos tão mal ou temos medo de interpretar. Eu sempre digo que o próprio texto está sempre nos ajudando a interpretá-lo. Que a própria exposição dele está ali esperando que alguém faça. Algumas pessoas querem tirar, não, querem colocar temas e incluir material da Bíblia nos temas. Né? O que eu falo? Eu falo o contrário, olha, leia só o texto, que o tema já está no texto. Né? O tema é o texto. Alguém está escrevendo sobre alguma coisa. Esta coisa é o tema. Né? E aí você só explica o texto e já está ali. Só que a gente precisa ler, né? Tem que ler direito, tem que ler com calma. E é por isso que interpretamos tão mal. Porque às vezes nós queremos usar o texto para apoiar algo que a gente quer falar. E aí não funciona. Não funciona muito bem. Dificilmente dá certo. Outra marcação é essa aqui, ó. É importante ler mais do que textos teológicos e a Bíblia não... textos teológicos e a Bíblia. E não podemos nos limitar a leituras fáceis. Esse ponto é importante. Por quê? A gente está acostumado a não ler. Essa é a realidade. O Brasil ensina você a decorar e não ler. Né? E às vezes você nem sabe o que você está lendo. Você está decorando, mas você não sabe o que é. Né? A mente da gente fala assim, decora. Mas não fala, pensa o que você está decorando. E é importante exercitar a leitura para que você aprenda a interpretar enquanto lê. Isso vem com a experiência, sabe? É lendo mesmo. E ler outros tipos de textos faz parte desse exercício, né? Muita gente só lê a Bíblia. Só lê a Bíblia e, na verdade, nem sabe o que está lendo, nem lê. Né? A única coisa que ele acha que é santo ler é a Bíblia. E é claro, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é santa, né? A gente sabe disso. Mas ela não é a única coisa que você tem que ler. Você tem que ler mais coisas. O seu dicionário ele tem que ser mais amplo, né? Mesmo que você fale errado, como eu falo errado. Eu tenho um problema no nariz que me atrapalha a falar errado, né? A falar certo, aliás. E mesmo falando errado, algumas palavras saem erradas. E mesmo assim eu leio sobre tudo. Esses dias um rapaz veio no YouTube e me elogiou porque eu falo alguns termos de outros assuntos, eu falo muito bem, né? E na realidade eu sei que eu não falo tão bem, mas é por causa do meu problema, né? Mas eu sei o que eu tô falando, essa é a diferença. E esse elogio foi sobre isso, olha, você sabe falar sobre outras coisas, né? Para isso você precisa ler outras coisas. Então eu coloquei aqui, vocês devem ter lido, né? Alguns textos para vocês experimentarem. E um deles é Calvino falando, né? O outro é sobre Musashi falando. E o terceiro texto é sobre o Jacob Petrie. Deixa eu ver se foram esses. E a gente vai exercitar a nossa leitura com textos difíceis. Muita gente vem falar que precisa, né? Que procura, que precisa de um texto mais simples para ler. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso é um erro, isso é um engano, tá? Ficar num texto simples vai fazer com que você não evolua tanto no seu vocabulário, como eu disse, mesmo que você fale errado, como eu falo, quanto na sua vida intelectual. Você precisa saber mais coisas. Muita gente acha que por eu falar assim, eu não sei das coisas. Eu engano muita gente sem querer. Porque eu tenho dificuldade mesmo de falar. Eu engano. E sabe o que eu quero? Que essas pessoas continuem achando que eu não sei de nada. Porque é melhor, assim, é melhor pra mim. E quando eu falo, às vezes as pessoas se assustam, né? Eu vou contar uma experiência pra vocês. Uma vez eu fui numa igreja presbiteriana e eu cheguei de calça e de chinelo. Né? Eu fui de qualquer jeito na igreja porque eu não queria chamar
atenção do outro jeito, né? Cheguei na igreja, botei minha Bíblia do lado, era uma ACF, né? Acho que a coisa mais bonita que eu tinha na época, no dia, era uma ACF. E eu botei a Bíblia do lado e o pastor começou a pregar. Na pregação dele, era uma escola dominical, ele estava falando sobre uma das parábolas de Jesus, não lembro agora qual é, né, a parábola, mas deu a entender que o crente quase perde a salvação, né? E aquilo eu fiquei injuriado na hora. E aí eu abri a Bíblia, peguei um texto complementado, o texto que ele estava usando de forma errada, e eu pedi a ele que me desse uma oportunidade de falar. Como a escola dominical, na presbiteriana você pode falar. Aproveitei a oportunidade. E havia pessoas me olhando como se não tivesse me visto, entende? Tipo, quem é esse rapaz que está falando? Mas por quê? Porque mesmo falando de uma forma simples, você sabe o que vai falar. E quando você fala o que tem que ser falado, as pessoas se assustam, entende? Mas para isso nós temos que ler coisas difíceis, como a ACF, por exemplo. Eu usei a ACF para explicar o pastor que estava lá na frente. E depois da minha explicação, toda a escola dominical dele foi de acordo com a minha explicação, como se eu tivesse direcionado ele, né? Claro, eu não fiz de propósito, estou contando o que aconteceu. Mas isso acontece quando você exercita a sua leitura. E aí você consegue falar com pessoas que teriam que ter um nível intelectual maior do que você e, na verdade, não tem. Então, claro, ele é um pastor, ele sabe mais do que eu. Ótimo, beleza. Mas naquele momento eu estava falando uma coisa que fazia mais sentido do que ele. E a gente consegue isso pela prática da leitura, tá? E vocês vão fazer isso também, fazendo o que eu vou mostrar daqui para frente. Então vamos lá. Eu tenho aqui dois textos, eu vou ler com vocês. Quase derrubei o tripé aqui. O primeiro texto é a Instituição da Religião Cristã, o tomo 2 da editora Unesp. A melhor edição das Institutos de Calvino. Sempre falo para vocês que é essa aqui. O texto é mais difícil do que algumas coisas. Esse, por exemplo, quando eu copiei, eu tive que reler de novo porque eu me perdi na cópia, entendi? Não tem vírgula, aliás, só tem vírgula, não tem ponto. Tem um ponto só que eu tô vendo daqui, então 2 pontos, né? Então, tipo, você se perde escrevendo o texto, mas a leitura desse tipo de texto aumenta o seu vocabulário, que faz você falar com gente grande. Já teve advogados que me elogiaram por causa disso, porque a gente presta atenção na hora de ler. Nós lemos interpretando ao mesmo tempo, de tanto leitura, a gente acaba aprendendo a fazer isso, né? Então vocês provavelmente já leram o texto, não sei se vocês entenderam, mas eu vou ler o texto agora com vocês para ver se eu e você, conseguimos entender. Então, ó, tomo 2, página 558, é o iníciozinho do capítulo ali de João Calvino, e ele diz o seguinte, ó: quanto ao primado e a outros títulos pretensiosos, títulos aqui títulos católicos, tá? Dos quais tanto se orgulha o bispo de Roma, é fácil compreender quando e de que modo foram ardilosamente conquistados. Está falando aqui que essas pessoas conquistam esses títulos pretensiosos de forma ardilosa, né? E havia esse problema mesmo na época da Reforma, sabe? É como você ser um presbítero e conseguir esse cargo porque você puxou o saco do pastor, entende? Era a mesma coisa. Pô, como é que eu sei disso, Devair? Isso não está no texto. Olha, eu li um outro livro sobre Calvino e o pensamento financeiro, uma coisa assim, esqueci o nome. E nesse livro o autor conta essa parte da história, entende? Olha, 2 linhas eu aumentei para vocês, porque eu leio coisas diferentes, tá? Aí ele continua. Cipriano, bispo de Cartago, escreve muitas vezes a Cornélio, bispo de Roma, ao qual trata simplesmente de irmão, companheiro e coepiscopo. Ele está dizendo que Cornélio, que Cipriano, era um cara que tinha cargo, mas era humilde, né? E não orgulhoso como os demais, né? Que ele não fala quem é, mas não orgulhoso como os outros, né? Ao qual trata simples de irmão, companheiro e coepiscopo. Escrevendo a Estevão
sucessor de Cornélio, não somente o trata como igual a si e aos outros bispos, mas chega a tratá-lo severamente, chamando-o de arrogante e ignorante. É fato conhecido o que a igreja africana determinou depois da morte de Cipriano, que chamassem ao bispo de Roma de príncipe dos sacerdotes ou primeiro bispo, mas somente o bispo de primeira sé. Se alguém examinar os documentos antigos, verá que o bispo de Roma se contentava com o título comum de irmão. Olha que interessante. É uma leitura diferente, não está falando sobre religião, salvação, nada. Ele vai continuar a falar sobre isso, mas essa introdução já é tecnicamente difícil, mas lendo devagar, obedecendo os sinais, as pausas e tudo mais, se torna simples. Olha, ele está falando sobre a humildade de alguns bispos em relação aos outros católicos da sua época. Esse era o resumo desse texto aqui. Então, eu espero que você tenha lido até compreender esse texto aqui, que na verdade eu acho que foi mais fácil do que eu planejei, tá? Mas tente a partir dessa leitura compreender o contexto que levou Calvino a escrever o que você acabou de ler. Eu acabei explicando, né? É claro que não vai ser fácil, mas você precisa tentar a si mesmo. Eu já abri textos de Strong, né, da teologia sistemática de Strong, e hoje eu considero bem simples entender a teologia sistemática de Strong, mas no início eu lia os textos e é como se as letras sumissem na minha mente, sabe? Eu não conseguia entender o que ele estava falando, né? Mas mesmo assim eu tentava, e aí o texto ia ficando mais comum para mim, e isso ajudou muito. Agora a leitura ficou mais simples, né? Mas no início era muito difícil. Agora olha outro texto aqui. Esse é escrito pelo Eiji Yoshikawa. É o livro Musashi, volume 1. É uma das melhores literaturas que eu recomendo ler. Mesmo sendo de outra religião e tudo mais, né? Olha o que eu vou pegar aqui. Vou pegar uma garrafa de Fanta, que é da minha mãe, tem água dentro. O que está escrito nesse texto? E olha o perigo. Né? Você vai ler um texto que não tem nada a ver com cristianismo agora. Isso que não tem nada a ver com religião. Tá? Um livro sobre a história do Musashi. Né? E o livro diz o seguinte, ó. Preste atenção, Jotaro. Não sei se é Jotaro ou Jotaro, acho que é Jotaro. A aprendizagem de um guerreiro não deve limitar-se a duelos. Homens que vagueiam pelas províncias com uma espada na mão, batendo-se constantemente em duelos, buscando apenas pouso por uma noite e refeição por um dia. São simples vagabundos. Não podem ser considerados aprendizes de guerreiro. A verdadeira aprendizagem consiste em polir o espírito, mais que técnicas marciais. Consiste em analisar os aspectos geográficos e hidrográficos de uma terra, seus usos e costumes, os termos em que se relacionam com o povo e o suzerano, e ser capaz, enfim, de aprender tudo isso os mínimos detalhes, tanto da vida dessa cidade quanto do interior do castelo feudal, percorrendo a pé cada canto da terra, sem descanso, e observando com os olhos do espírito. Esta é a verdadeira aprendizagem, entendeu? Muito interessante, né? Muita gente vai ler esse texto e fala assim, nossa, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Nada, não é um texto sobre sua vida espiritual, né? Apesar de que você pode aproveitar coisas daqui. Por exemplo, vamos fazer uma aplicação desse texto? Você não se torna um teólogo fazendo debates por aí, entende? Olha só, estou fazendo uma adaptação. Você não se torna um teólogo famoso fazendo debates por aí. Não é gritando e brigando com outros que você vai se tornar um teólogo. Isso é uma coisa de vagabundo, né? Isso é uma vagabundagem, digamos assim, teológica. E isso não faz você crescer. Você precisa analisar as coisas melhor. É isso que o nosso Musashi está falando aqui. Um homem muito sábio, tá? Muito sábio Musashi, mesmo não sendo cristão. E o que ele está falando faz sentido para a gente dentro do nosso contexto, mas a gente precisa ler dentro do contexto dele. O que queria dizer dentro do contexto dele? Só lendo melhor para entender. O Jotaro queria ser um mestre samurai, e o mestre dele está dizendo que não é lutando por aí afora que ele ia aprender. Para ser o mestre da guerra, já puxando essa linguagem, já que o Musashi escreveu
Musashi, né, que é o personagem, escreveu o livro da guerra, né, eu não lembro agora o nome, tem um nome o livro da guerra dele, você precisa analisar os aspectos geográficos do local. Olha só que louco, né? Nossa, eu queria só ser um samurai, agora de repente eu tenho que entender do terreno. É isso que o cara tá falando que tem que entender. Esse é o ensino dele. E você tem que entender do geral, não é só daquele lugar, não. E parece de não fazer sentido pra gente, e pra mim na verdade faz, mas pra ele fazia muito mais. Então é isso que ele está dizendo. E a leitura, a simples leitura do texto vai fazer você entender à medida que você lê. Quero saber, você entendeu o texto do Musashi? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber se você leu e entendeu o texto do Musashi, tá? Agora, esse tipo de texto é importante para que você comece a pensar mais no contexto de outras pessoas do que no seu próprio contexto. Quando você começar a ler um texto que vai tratar sobre a idolatria, por exemplo, do povo da Bíblia, se você seguir só o que você aprende no Novo Testamento, você não vai entender o que o autor está falando. Entende? Muita gente só lê o Novo Testamento e tenta entender o Antigo Testamento. Não funciona. Por quê? Porque o Novo Testamento não trata de tudo que está tratando no Antigo Testamento. Então você precisa entender um pouco mais de outras literaturas para entender o que o texto está falando. Entende? Isso vai vir com a pesquisa, com a meditação que você está lendo e com a aplicação na leitura direto, né? Antes de passar, eu tenho um texto aqui mais atual, né? Que é do Jacob Petri. Acho que eu falo o nome dele errado, não sei. Poder e Manipulação. Tenho esse livro aqui em casa e eu li um pedaço dele, porque eu comprei ele porque é uma releitura do Maquiavel, né? E eu ia fazer vídeos com ele, depois acabei esquecendo de fazer. Acho que está até parado em algum lugar aqui na minha parte de heresias, né? Mas o texto diz o seguinte, cadê? Superficialmente, nos esforçamos para parecer honestos, civilizados, decentes, generosos e justos. Olha aqui o ponto principal, superficialmente, né? E nos esforçamos, não quer dizer que somos. Mas sabemos que se seguirmos essas virtudes ao pé da letra, se jogarmos o jogo aberto e direto e abertamente, nossas chances de vencer serão pequenas, porque na certa seremos vítimas de especuladores e massacrados por adversários mais inescrupulosos. Além disso, sabemos também que, sendo sempre honestos e diretos, insultaremos muita gente porque a verdade em geral é a maior ofensa. Sendo assim, fingimos e disfarçamos. É uma realidade nua e crua, não que nós apoiemos, mas que como seres humanos fazemos, né? E é um texto sobre outra coisa, né? Não tem nada a ver com teologia. A missão é compreender o que Jacob escreveu e entender a lógica dele aplicada. Após isso, você estará apto a julgar o texto como bom ou ruim e fazer suas aplicações cristãs do mesmo. No geral, esse texto, Poder e Manipulação, ele é ruim, porque daqui para frente ele vai falar sobre coisas que nós não devemos apoiar, tá? Porque ele vai não apenas dizer que fazemos isso, mas apoiar que façamos isso, tá? Isso é o erro dele. Então tem muita coisa errada nesse Poder e Manipulação aqui, e isso é um deles. Mas se você não lê pensando no que ele está falando, você não vai entender a mensagem do Jacob Petri. Por quê? Ele está dizendo assim, você tem que fazer isto para você ir mais para frente, entende? É isso que ele está falando. Superficialmente, nós fazemos isso, tentamos parecer justos, melhor do que somos, né? Mais intelectuais, mais inteligentes. É uma coisa que eu não tenho essa frescura de tentar ser intelectual, sabe? Eu acho que é muito mais tranquilo para mim eu ser quem eu sou mesmo, do que ficar fingindo ser intelectual, falando de política, de não sei o quê. Eu acho isso uma grande besteira, né? É uma grande besteira, eu não tenho interesse nisso. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo mesmo. Mas tentamos parecer mais honestos do que somos e tudo mais. E aí a conclusão do Jacob deveria ser o quê? Tudo isso está errado, nós precisamos mudar. Mas não, ele vai por outro lado, falando, isso é preciso fazer isso, porque senão seremos massacrados, né? As pessoas mais espertas vão querer nos aprisionar por causa disso, né? E tipo, não
tem problema se elas tentarem, nós devemos ser honestos de verdade, mas ele está fazendo o contrário. Por isso que é um texto que, depois de lido corretamente, tem que ser rejeitado, né? Alguns de vocês acabaram de ler textos que são únicos. Deixa eu beber um pouquinho de água. Textos que vocês nunca leram, talvez nunca vão ler na vida. E no final desse estudo, a Bíblia parecerá tão novo quanto esses textos. É isso que a gente vai fazer daqui para frente. Claro que ela é a nossa verdade revelada. E isso faz muito sentido e muita diferença, tá? Aqui tem algumas perguntas no final que vocês devem responder no grupo ou aqui nos comentários. E aí a gente vai passar para esse próximo ponto aqui, ó. Leitura pausada ou em partes. Talvez você não percebeu, mas eu fiz isso e eu faço isso constantemente, tá? Eu chamo de leitura pausada o fato de ler e compreender cada parte do texto. Eu fiz isso nas leituras que eu fiz aqui. Isso faz com que você demore mais para ler, mas faz com que você compreenda o texto também. Uma vez um advogado veio para mim pedir uma opinião sobre um texto de Provérbios que ele não estava entendendo. Era um versículo só, eu não lembro mais qual versículo, mas era realmente difícil, parecia um enigma aquele versículo. E aí quando ele me entregou, eu abri o texto e li mais do texto, do início ao fim, foquei naquele versículo, mostrei para ele que era um enigma que tinha naquele versículo e desfiz o enigma para ele. Ele falou para mim que ninguém conseguiu explicar para ele daquele jeito e fez sentido a minha explicação. Por quê? Eu li pausadamente, tentando entender cada parte de um texto. Você já leu um enigma? Um enigma é uma coisa que se você ler rápido, você não vai entender. Então ele é composto de várias perguntas no meio do texto, ou várias informações no meio do texto. E ler um enigma é como ler a Bíblia em algumas partes. A Bíblia parece um enigma, não que seja impossível de entender a mensagem, ou seja difícil, mas ela contém muita informação em pouco texto. É isso que aqui tem na Bíblia. Às vezes eu falo que a Bíblia parece mágica, né? Porque em um verso ela fala um monte de coisas. E se você não lê devagar, você perde. Então, o texto, o Senhor é o meu pastor, tem muita coisa em um versículo só. Só o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muita informação, porque cada parte do texto significa uma coisa. E ele se completa à medida que você lê o restante do texto. E é por isso que a gente tem que ler pausadamente, né? Eu trouxe aqui o texto de Salmo 1 para a gente fazer um exercício, para você entender como funciona. Geralmente, nós lemos da seguinte forma: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Geralmente lemos assim. Na igreja, todo mundo vai ler desse jeito. E aí vai focar em algo que a pessoa quer falar, não em algo que o texto quer falar. Para entender o que o texto quer falar, você precisa ler parte por parte do texto. Bem-aventurado, que significa bem-aventurado. Isso tem a ver com o texto. Bem-aventurado é amado por Deus, é abençoado por Deus, é bem visto por Deus. Então, bem visto por Deus o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui, podia dividir mais, mas eu vou dividir menos aqui. O que é uma pessoa que anda segundo o conselho dos ímpios? Alguém que, segundo o conselho dos ímpios, faz aquilo que quer fazer. As suas decisões são pautadas naquilo que o mundo ensina. Entende? Então, bem-aventurado o homem que não anda de acordo com o que o mundo ensina, né? Abençoado é o homem que não faz aquilo que o mundo orienta a fazer, aqui em relação à moralidade, tá? Não em relação às leis e tudo mais, em relação à moralidade. Este cara é o bem-aventurado. Nem se detém no caminho dos pecadores. Agora nós temos a palavra deter, né, e no caminho. Deter é parar, é ficar, né? Ele não estaciona no caminho dos pecadores. Como assim caminho? Caminho é um progresso, né? Caminho é um progresso, acho que é a melhor forma de explicar. Então, bem-aventurado a pessoa que não segue o caminho dos pecadores. Não é o caminho, quero colocar um termo melhor no caminho. A doutrina dos pecadores, a vida dos pecadores. Bem-aventurado a pessoa que não permanece fazendo aquilo que o ímpio faz. Agora sim, ficou melhor. Esse é só um dos pontos.
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Outro ponto. Como assim se assenta? Né? Alguém... falando agora aqui de uma praça, alguém ficou sentado junto com os escarnecedores? Não. Se assenta, se estaciona no meio da cosmovisão dos escarnecedores. O termo escarnecedor aqui faz todo sentido. Escarnecedor é aquele que fala mal, né? Que reclama, e aqui de Deus, no caso do versículo aqui. Então, um versículo só, que já deu aqui 4 capítulos, né? Se fosse um livro, 4 capítulos. Se fosse um sermão, 4 pontos do sermão. E olha, podia ser até mais, tá? Podia ser até mais. Isso é ler pausadamente. Agora, quando você for ler, você já vai separar o versículo lendo já. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo o conselho dos ímpios. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cada pausa me leva a refletir sobre algo que eu li. E isso que é importante fazer. Ler pausadamente cada parte do texto. Quando você responder a cada questão do texto, na simples leitura, como eu fiz aqui, você vai ter a interpretação correta do texto. Não importa se a sua interpretação está diferente de fulano de tal. Quando você considerou o texto bíblico, a interpretação vem automaticamente, né? A gente sabe que o Espírito Santo é que faz a gente entender, mas nós precisamos admitir que sabemos ler. E ler do jeito certo leva a interpretações corretas também. Alguns textos vão exigir que você leia mais, tá? Alguns vão exigir que você leia mais. Alguns vão exigir que você considere o que aconteceu com esse texto. Por exemplo, textos proféticos do Antigo Testamento que falavam sobre a vinda de Jesus e que traziam uma linguagem simbólica sobre isso, não se concretizavam. Por quê? Porque era simbólico. Né? Então não se concretiza de forma literal, mas de forma simbólica sim. Aí você vai precisar ir na história entender. Mas esta leitura pausada já vai fazer com que você entenda muito texto. Muito texto. Isso aqui já é quase 50% do que você tem que fazer. Você viu que no texto tem símbolos, né? Vamos colocar os símbolos aqui. Andar segundo o conselho é um símbolo, tá? Significa alguma coisa. Deter no caminho é outro símbolo, tá? Significa alguma coisa. Assentar na roda dos escarnecedores também é um símbolo, né? Isso significa alguma coisa. Você precisa entender o que significa isso para saber a aplicação correta. Mas só a simples leitura já gerou esse tanto de conteúdo aqui. Outra coisa que faz muita falta na hora de ler, e eu vejo isso nos comentários, e às vezes eu vejo isso nos meus textos também, porque eu sou brasileiro, fui acostumado igual a todo mundo, né? Então é difícil perder esse costume. Vírgula e ponto. Saber ler a vírgula e os pontos fazem toda a diferença. Vocês lembram daquele pastor, na verdade ele é até de Serra, do Espírito Santo. Eu acho que eu não sei se ele está vivo, se ele já faleceu, porque tem muitos anos aquilo, tá? Eu lembro quando passou na televisão, e a minha televisão ainda era quadradinha, assim, faz muito tempo. Ele tinha uma Bíblia Thompson, né? A Bíblia Thompson pequena, aquela tamanho normal, e aí ela é muito ruim de ler. E ele não reparou um ponto que tinha, o ponto final. E aí ele leu direto. Ele leu direto, cara, sem considerar o ponto final. Isso fez ele pregar para a igreja de que as mulheres poderiam adulterar com ele na igreja. E os maridos acharam estranhos, né? Falaram, não é estranho, mas a gente liberou, né? A gente liberou porque o pastor é ungido. E, cara, cenário de um adultério dentro de uma igreja pentecostal, né? Por causa de uma leitura errada. Então parece ser uma coisa ridícula o que a gente está falando, mas na verdade é o que faz muita gente cair ou não entender o texto. Considerar os pontos e vírgulas. Coisa simples, né? Vamos ler aqui sem ter o ponto e vírgula. Ó. Salmo 1, versículo 5 e 6. Como eu já li, eu não vou conseguir ler sem considerar as vírgulas, mas eu quero que você tente em casa, né?
Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Sem reflexão, texto direto, nós não pausamos para entender o texto e não respeitamos as vírgulas, até porque eu tirei as vírgulas do primeiro quadrado. Sem entender a pontuação, você não vai compreender. O meu exemplo aqui foi muito simples, tá? Faça isso em outros textos. Faça o seguinte, pega os textos que você gosta e leia pausadamente, considerando as vírgulas a partir de agora. E coloca nos comentários como foi a sua experiência, tá? Sem entender, fica ruim. Mas aí olha as vírgulas aqui, ó. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Com o pequeno tempo que eu dei, já me ajudou a refletir sobre o que eu li. Você não precisa ficar 2 dias refletindo no texto. É só ler do jeito certo, você já vai refletir na hora que você está lendo. Sabe, o seu cérebro tem essa capacidade. Ele consegue pensar enquanto lê. É algo que parece óbvio, né? Mas é esquecido. Agora vamos inserir algumas pausas no texto. Ó, tá vendo esse símbolo aqui? Ele significa uma pausa. Pra gente aqui, tá? Eu vou marcar em amarelinho para ficar fácil e eu quero que você faça isso nos exercícios também. Vou botar aqui amarelinho. Cada símbolo desse significa que você vai pausar e vai pensar. Esse início aqui do versículo 5, né? Versículo 5, ele já é interessante porque esta pausa obriga você a ler o que está escrito antes do texto. Ó. Por isso. Geralmente a gente fala por isso quando termina de falar alguma coisa, né? Por isso, né, a gente vai falar agora sobre isso. E por isso é o início de uma conclusão. Então a gente falou até agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por isso, precisamos concluir o texto. Então quando você lê o por isso, você precisa voltar e ler. Né? E se você voltar e achar um porquê, você vai ter que voltar de novo. Né? E se você voltar e achar um e se, ou termos assim, isso vai obrigar você a voltar no texto até chegar no início do texto. É ali que você começa a ler. Agora, o simples por isso já te obrigou a ler do versículo 1 até o versículo 5, não foi? Então, essa pausa foi importante para entender todo o texto. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores. Então, nós temos aqui 2 termos, ímpios e pecadores. Nós temos aqui um juízo, né? Olha, a pausa te ajudou a entender. Estamos falando do juízo? Juízo final ou a morte aqui? Tanto faz, as duas coisas vão levar para o juízo, né? Por isso, os ímpios não vão resistir ao juízo de Deus, nem os pecadores. Na congregação dos justos também. Esse ponto aqui, eu acho que eu até confundi, né? Vamos lá, eu confundi agora, deu até um susto aqui. Talvez essa pausa esteja no lugar errado. Vamos lá então. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Congregação dos justos aqui dá pano para muita manga. Porque pode ser a igreja, pode ser o povo de Deus de forma geral, pode ser o juízo final, pode ser o céu, pode ser... Então, o que eu tinha falado faz sentido, mas isso aqui complementa o que eu tinha falado. Por que os ímpios não subsistirão no juízo? Porque o Senhor conhece todas as coisas, e Ele conhece também o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. A simples pausa te ajudou a entender melhor o texto. E fez disso aqui, talvez, uma pregação. Né? Você já pode levar ele para domingo que vem. E é por isso que, por exemplo, pessoas como Spurgeon, né? Spurgeon fazia muito isso. Calvino também. São os 3 que eu conheço, né? Spurgeon, Calvino e Martin Lloyd-Jones. Por isso que eles faziam estudos tão grandes usando um versículo. Eu tenho aqui aquele livro de sermões do Spurgeon. Às vezes, ele pega só esse ponto aqui e faz 5 folhas de sermão. 5 folhas de sermão.
Entende? Por quê? Porque ele sabia ler com as pausas certas. Então ele pegava esse texto, fazia um sermão, pegava o próximo aqui, fazia outro sermão, e esse aqui ainda fazia outro sermão, né? Esse aqui, até aqui, nesse caso. Aqui tem outra pausa que eu não coloquei, que ela é automática. Ou esse aqui já fazia outro sermão demais, eu já tenho aqui dois, os 4 sermões aqui, umas 80 páginas só de sermão. Compreende? Porque lendo com a pausa certa, você consegue já pensar na mensagem. Isso parece que não, mas vai te ajudar bastante. Principalmente naquele texto que você tem dificuldade de entender. Provavelmente são as pausas que estão faltando. A garganta tá ruim. Esse é o primeiro vídeo ainda. Um texto mais difícil para mim, até hoje, foi um texto de Pedro. Para mim foi um dos mais difíceis de interpretar. Mais difíceis, sabe? E eu fiquei com ele na cabeça durante meses. E aí depois eu escrevi o estudo sobre interpretação. E vi essa questão das pausas. E voltei no texto. Quando eu li com a pausa certa, eu senti um calor, uma ansiedade, sabe, tão grande, porque eu tinha entendido o texto. Então, quando você fizer isso aqui, você constantemente vai se pegar comemorando, porque entendeu um texto. Uma comemoração dessas, cara. Isso é muito bom, e isso é o que acontece, né? Você vai se pegar feliz por ter entendido o texto, né? Eu não sei se é porque nós, por causa do Espírito Santo, amamos a verdade, mas quando a gente percebe a verdade, algo acontece em nós. Eu não sei o que acontece, mas algo acontece em nós. Isso vai acontecer com você. Desse pontinho para frente, para cima que você já leu, já vai ajudar você a ler a Bíblia de forma diferente, né? Agora eu apliquei as pausas no texto do Jotaro, né? Jotaro lá aprendendo como Musashi sobre o que é ser um samurai. E aí eu coloquei as pausas e aqui embaixo uma conclusão. Uma conclusão do nosso texto. Deixa eu ler aqui que eu não peguei tudo, né? Eu peguei metade do texto. Peguei só até os vagabundos. Peguei esta parte aqui só. Vamos ver se dá para entender lendo só essa parte? Onde nós estamos? Estamos aqui. Preste atenção. Jotaro, né? A aprendizagem de um guerreiro. Eu falei samurai até agora porque eu não tinha prestado atenção. Eu estou falando de um guerreiro. E isso faz muita diferença, porque um guerreiro vai para um ataque em certa região, ele não vai lutar sozinho. Um guerreiro é alguém que planeja um ataque, ou luta junto com o exército, alguma coisa assim. Por isso, o que ele falou sobre o terreno, tá? Agora, seguindo minhas pausas, eu fui perceber. A aprendizagem de um guerreiro não deve limitar-se, não deve ser só isso, né? Não deve ser só duelos. Homens que vagueiam pelas províncias, isso já dá uma imagem do que acontecia. E se você gosta de desenho de samurai, você já viu isso acontecendo, né? Homens que vagueiam pelas províncias com uma espada na mão, batendo-se constantemente em duelos, buscando apenas pouso por uma noite e refeição por um dia, são simples vagabundos. Olha que interessante. O Musashi era um vagabundo. Musashi, quem lê o Vagabond vai ver esse desenvolvimento do personagem. Eu, por exemplo, eu era um vagabundo teológico. Eu era um vagabundo teológico. E ele andava procurando desafios, né? E aí, de repente, ele percebeu isso que ele está ensinando para o Jotaro aqui. Agora, olha aqui a minha conclusão sobre o texto. Musashi estava mostrando que ser um guerreiro não é se parecer um guerreiro. Interessante, hein? Era isso que faziam os vagabundos. Curiosamente, esse foi o nome que ganhou o mangá inspirado no livro, Vagabond, né? Entendemos isso lendo um pequeno trecho, usando pausas para pensar e assim continuar. Se você aplicou isso a teólogos da internet, você fez uma boa aplicação, mesmo que fora do contexto. Foi o que nós fizemos. Fizemos uma aplicação fora do contexto de Vagabond aqui.
Olha que coisa, né? Até pra mim, que já escrevi, até pra eu, isso aqui é interessante. É muito interessante. Outro ponto aqui que é importante é entender os verbos de cada texto. Isso é uma coisa que geralmente nós não fazemos. Naturalmente ignoramos os verbos, né? Ignoramos e usamos outras palavras, como por exemplo, esses dias acho que o Gabriel, né, trouxe um vídeo pra gente onde o autor falava que o inferno vai se redimir, né? Alguma coisa assim. Só que a palavra usada pelo pastor dava a entender que o inferno iria entrar em um acordo de paz com Deus. Isso depois da vinda de Jesus. Algo que não vai acontecer, né? Mas a forma como ele explicou, usando a palavra errada, usando o verbo errado e a aplicação errada, deu a entender que ele acreditava que o inferno era temporário, porque ele iria ter paz com Deus. Então olha que doideira. E todo mundo, né, gostou do vídeo, mas não pararam para pensar no uso errado da palavra. Aí você pega este cara falando assim, usando errado o verbo, a palavra errada, e coloca para alguém que já está quase acreditando que não há inferno, porque está ouvindo liberais e por qualquer coisa assim, você vai fazer com que esta pessoa se converta ao liberalismo de vez, mesmo que você não acredite no liberalismo, entende? Por isso que é importante entender os verbos. Não só para a gente usar, mas para a gente ler também. Eu fui no Google e pesquisei o que significa verbo. Tem tempo que eu coloquei isso aqui, mas eu fiz. Ó. Verbo, classe de palavras que do ponto de vista semântico contém as noções de ação, que é muito importante, processo ou estado. E do ponto de vista sintático exercem a função do núcleo do predicado das sentenças. Ou seja, eu vou simplificar ao máximo agora. Vou dar quem gosta de português vai me odiar. O verbo define o sentido do texto ou da ação. Ele dá movimento para a palavra, para a frase. É isso. Por isso que é importante ler e entender bem os verbos. Isso na sua leitura devocional, você tem que prestar atenção nos verbos que tem o texto. O verbo pode dar uma direção. Sem considerar os verbos, o leitor acaba por influenciar a leitura acaba por influenciar no texto, tá errado aqui, na interpretação do texto. Vamos a um exemplo aqui de Romanos 9, 14 e 16, onde eu trouxe verbos pesados, palavras pesadas de forma proposital, para que você veja na prática como que o verbo faz diferença no texto. Deixa eu só ver se tem alguém falando aqui. É um vídeo grande, então vou ter que pausar de vez em quando, né? Não, tem não. O texto diz o seguinte, eu acho que é a CF, eu não anotei aqui, mas acho que é a CF. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Eu marquei alguns verbos aqui, talvez vocês achem outros, mas eu só quis falar sobre esses aqui, que vão dar uma direção ao texto, vão dar a interpretação do texto. Ó, Paulo está dizendo aqui que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus, ou seja, que existe injustiça da parte de Deus. Por que ele está falando isso, né? Ele está falando sobre alguma coisa muito pesada, e depois eu falo, você vai querer dizer que Deus é injusto porque fez isso? É isso que ele está falando. A resposta dele é, de maneira nenhuma, Deus não é injusto. Pois, ele diz a Moisés, compadecer-me-ei. Difícil, né? Compadecer-me-ei. Difícil essa palavra aqui. Compadecer-me-ei de quem compadecer. Compadecer, ou seja, Deus sente compaixão de quem Ele quiser sentir compaixão. O verbo é muito importante nesse caso. Terei misericórdia, né? É outro ponto importante. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia, né? E aí o outro verbo aqui, eu coloquei no finalzinho aqui, ó. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre,
mas de Deus. Então, ter misericórdia de nós, ou de qualquer ser humano, não depende exatamente de nós, depende de Deus. Então, se você vê alguém, isso acontece muito, e vai soar como hipercalvinismo, mas não é. Você vê uma pessoa que parece inocente morrendo, você não pode dizer que foi errada a morte dela. Para Deus, tá? Você pode dizer que foi errado o que fizeram com ela, mas a dizer que Deus permitiu ela morrer de forma injustamente, não. Não, Deus ele faz isso com o que ele quiser. O texto está falando isso, entende? Considerando só as palavras, os verbos aí, você já chega a essa conclusão. Então, quanto à salvação, que é o que Paulo está falando no capítulo 9, nós não podemos nem pensar que Deus é injusto porque ele não salva todo mundo, né? Porque ele vai salvar quem ele quiser salvar. É isso. Agora, isso está no texto? Sim, está no texto. Isto é verdade? Olha, se está no texto da Bíblia, deve ser verdade. Tem que ser aceito porque é a verdade. Então, compreender o que cada palavra está dizendo é um dos pontos mais importantes da interpretação da Bíblia. E, na verdade, na interpretação de todos os textos. Fazer isso vai nos ajudar a compreender o texto automaticamente. Por exemplo, vimos no texto de Romanos que Paulo usa termos que denotam uma ação de Deus que não é ditada pela vontade humana, dos homens. Vou botar em negrito isso aqui porque eu gostei. Mas de si mesmo. Após ler e compreender os verbos, podemos fazer um breve resumo. Chamamos isso de paráfrase. O que eu vou fazer aqui é uma paráfrase, tá? O que poderíamos dizer sobre isto? Sobre o que, Paulo? Sobre Deus eleger algumas pessoas a salvação e não eleger todas. Que Deus é injusto? Claro que não. Pois a Moisés Deus disse: eu vou ter piedade e misericórdia de quem eu quiser ter piedade e misericórdia. Palavras da Bíblia. Né? Vai aceitar ou não vai aceitar? É palavras da Bíblia. Sendo assim, não depende de alguém desejar a misericórdia ou a piedade, mas de Deus em demonstrar a quem ele bem quiser demonstrar. Pesadíssimo, né? E é a palavra de Deus. Quando eu chamo alguém para ler a Bíblia, eu faço isso aqui com ele. Não assim, tanto negócio assim, mas é isso que eu faço com essa pessoa. Depois de fazer isto, a pessoa rejeita a Bíblia porque ela não gosta da Bíblia. Ela rejeita aquilo que eu falo porque ela não gosta da Bíblia. Mas, geralmente, eles aceitam a palavra de Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Agora, no final, tem exercícios práticos, né? Exercícios, vocês acharam que foi fácil? Ótimo, né? Foi fácil, não foi? Eu quero que vocês façam isso aqui, então. Tá bom? Façam isso aqui, mandem no meu e-mail. Mandem no meu e-mail. Este exemplo que eu coloquei aqui, na verdade eu confundi lá em cima. Este é o início de um texto. Foi esse que eu tive que ler de novo, porque eu achei que eu tinha errado. E aí eu quero que vocês façam, mandem no meu e-mail, ou conversem sobre ele lá no grupo dos membros do WhatsApp, tá bom? Então tem um texto aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês que não é tão simples, que a gente não deve desconsiderar o que eu falei daqui para cima, tá? Leia isso tudo aqui, cite brevemente duas bênçãos que são endereçadas aos salvos, que está aqui dentro, e eu não vou responder. Extraia uma pequena parte do texto e faça um breve comentário sobre ele. E olha que interessante, né? Salmo 50, versículo 2... Escreva 3 conclusões sobre esse versículo, tá bom? É interessante, dá para fazer. Quando eu fui pegar o exercício, eu já fiz, né? Lendo, eu já fiz. É fácil, mas não é tão simples assim. Tem que considerar o que eu falei até agora. E esse outro texto aqui, do Michael Horton, Michael Horton, Doutrinas da Fé Cristã, você vai ler também. É um texto que pode confundir. Você vai ter que fazer tudo que eu falei para entender ele. Responde as duas aqui. Envia no meu WhatsApp, ou no meu e-mail, ou chama a gente para conversar lá no WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro módulo. Os outros módulos não vão ser tão pequenos assim. Vou ter que dividir eles. Esse aqui, se fosse pela lógica do YouTube, eu teria que dividir também, mas eu preferi fazer de uma vez só. Vocês vão ter 2 semanas e aí eu volto para continuar a trazer o módulo 2 para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui na nossa querida área de membros. Tchau!